A sociedade hoje cobra cada vez mais a participação do pai na vida dos filhos. E com as mães, Cristiane, na grande maioria, né? Muitas vezes trabalhando, ausente, esta falta, a presença do pai é sentida cada vez mais pelas crianças. Vamos debater este tema aqui hoje. Você que é um pai e que às vezes se sente culpado, você que é mãe, às vezes se sente culpada por não estar muito presente na vida do seu filho, ou você cobra muito do seu marido essa participação na vida dos filhos. E vocês não têm conseguido entrar em acordo sobre isso. Preste atenção no tema de hoje, que nós vamos tratar deste assunto e dar dicas para você. E temos também aqui alguns convidados especiais que vão falar de uma experiência assim dramática que eles viveram dentro de casa. Acompanhe agora a matéria que fala sobre este tema, pais mais participativos. Mesmo com a conquista do papel da mulher na sociedade, existem padrões que ainda não foram desvinculados. Quando uma mulher se torna mãe, toda a rotina que estava acostumada muda por completo. E as 24 horas do dia parecem poucas em vista de tantos afazeres. Mas quando o homem se torna pai, a sua atuação é parcial, quando o assunto é a criação dos filhos. Segundo especialistas, isso tudo acontece porque existe uma formação de personalidade para ambos. Meninos são criados para fazer atividades mais individuais, como soltar pipa e jogar bola. Já as meninas, no desenvolvimento de tudo que envolva o cuidado, como brincar de boneca e casinha. Um padrão que acaba influenciando nos papéis de maternidade e paternidade, onde a mãe assume a maior parte da responsabilidade para ela. Segundo uma pesquisa, 63% das mães gastam 5 ou mais horas por dia nos afazeres com as crianças, e os pais se dedicam apenas 10% da mesma proporção. E ao invés de aliviar as tarefas em casa, os homens acabam gerando mais horas nos afazeres domésticos. Mas será que é possível reverter este quadro? Uma especialista conta que o pai pode ser mais participativo pedindo auxílio à mãe, no que ela precisa, e começando aos poucos a dividir as responsabilidades. Para Brad Kearns, essa possibilidade nem existiu. Depois de sua mulher ser internada, o australiano sentiu na pele como é ser mãe. Pai de 2 filhos pequenos, um de 2 anos e outro de apenas 6 semanas, ele desabafou em uma rede social as dificuldades que passou para cuidar dos filhos. Eu nem mesmo desenvolvi a capacidade de cuidar da minha própria higiene. Imagine cuidar da casa, educar os filhos, preparar refeições e até me aventurar em atividades externas. Foram só 16 horas e eu falhei, quase desisti. Um desafio que rendeu mais de 60 mil curtidas e 19 mil compartilhamentos. Depois dessa experiência e exemplo, muitos pais vão rever seus conceitos na participação da criação dos filhos. Eu acho que a gente, biologicamente, não é muito bem programado para cuidar dos filhos como a mãe, não é? Eu sei que tem pais que fazem um papel excelente, mas a mãe é mãe, né? Mas não deixa de ser muito importante também, né, Renato? Por mais que o pai tenha uma participação menor do que a mãe, né? Aquela participação menor é muito importante e faz a diferença na vida de uma criança. O que não deve acontecer é não ter nenhuma participação, porque isso aí já começa a prejudicar, a falta da participação começa a prejudicar. Antes de falar com os nossos convidados, nós gostaríamos de responder a pergunta de uma aluna que está tendo um pequeno probleminha com os pais. Os pais parecem que não confiam muito nela e ela quer saber por que disso. Vamos ver a pergunta da Karen. Por que os pais geralmente não confiam em seus filhos, sendo que eles não fizeram nada? Eu imagino nada de errado, né? Nada assim para dar razão para os pais não confiarem. É fácil responder essa pergunta.
pergunta, né? Mas é porque nós somos pais, né? Talvez se eu tivesse na sua idade, Karen, né? Eu também não iria entender. Acho que muitos filhos não conseguem entender, mas os pais, eles estão vendo lá na frente. Eles ficam já presumindo o que pode acontecer se eu deixar minha filha ir para casa dessa amiga a essa hora da noite. O que pode acontecer? O que eu já vi acontecer por aí, né? Ou o que eu já passei. Eu não quero que minha filha passe também por isso. Então, por causa disso, muitas vezes a mãe fala não. E a filha, por mais que ela não vá fazer nada de errado, por ela ser criança, por ela não ter idade ainda para decidir, fazer certas decisões importantes na hora lá das influências negativas, né? Ela prefere não deixar a filha. É importante que a Karen e os filhos jovens entendam que não é neles que os pais não confiam, é no mundo, nas pessoas aí fora, não é? Nós sabemos o mundo em que vivemos e se um filho quer sair tarde da noite ou quer ir em certos lugares, se engajar em certas atividades, os pais naturalmente vão ficar nervosos pela sociedade em que vivemos e também pela imaturidade dos filhos. Porque, querendo ou não, você quando é jovem, nós quando somos jovens, nós não pensamos muito à frente, né? Só pensamos no aqui e agora. Eu vou me divertir, isso é o que importa. Mas os pais que já viveram mais um pouquinho, eles sabem que nem sempre é assim, uma forma ingênua de ser e de levar a vida, ok? Então, entenda, Karen, é para o seu bem. É para o seu bem. Agora, para você ganhar a confiança deles, você pode se mostrar uma pessoa madura. Você pode ir... Responsável. Exatamente, mostrando que você é uma pessoa responsável. Obedecendo, ouvindo os seus pais cada vez mais. Sabendo escolher as amizades, né? Exato. Quanto mais você ouvir e mais decisões certas você tomar, mais os seus pais vão confiar em você, ainda que você seja bem jovem, ok? Então, essa é uma dica para você. Se você tem uma pergunta sobre pais e filhos, você pode enviá-la através do nosso site escoladoamorresponde.com. Eu quero aproveitar a pergunta e fazer a pergunta aqui para uma família que está aqui com a gente hoje, pai, mãe e filha, e aproveitar esse tema. Por que você sente dessa forma também, Ágata? A Ágata que está aqui com o pai Júnior e a mãe Ingrid, você às vezes sente que seus pais não confiam em você ou não é o caso? Sempre é o caso, né? A gente sente isso o tempo inteiro, quando eles não permitem alguma coisa, ou quando eles falam de alguém que a gente sempre acha que a pessoa é boa, né? E eles falam que não. Aí a gente fala, não, mas não tem motivo nenhum. Mas eles enxergam bem mais longe que a gente, né? Qual a sua explicação para a Ágata e para as outras jovens e filhos que estão nos assistindo, ou Ingrid? Eu acho que as mães são super protetoras, né? A gente como quando a gente era adolescentes, erramos muito. Então, assim, eu falo pra ela, aprende com os meus erros, você não precisa errar, aprende com os meus, eu te falo, né? Então, assim, eu acho que eu mais direciono e preservo, né? Às vezes a gente fala, não anda com aquela menina, não anda com aquele rapaz, porque a gente tá vendo, a gente conhece, porque assim, ela sabe o que ela vê e a gente conhece por experiência, né? Então, assim, tem coisas que as pessoas mostram que são só superficiais e a gente já começa como que eu posso falar? A desvendar a pessoa, assim, só por uns 5 minutos de conversa. O pai parece que tem um sexto sentido, né? A mãe Isso mesmo. Perceber. Agora, Júnior, quem é o mais protetor aí dos dois, você ou a Ingrid com a Ágata? Eu acredito que hoje sou eu, viu? Né? Eu procuro não ser assim, mas eu sempre já vejo o perigo à frente. Então... Mas é mais em relação a meninos ou qualquer coisa? Olha... a qualquer coisa, porque eu não sou ciumento por causa de meninos que vêm até ela, apesar de vir muitos, e apesar dela ter assim, a amizade só com meninos, porque as meninas não se batem muito, né? O motivo eu ainda não sei, mas não se bate muito com meninas, então com meninos, então já até virou um costume, mas tem certas amizades que eu já sinto o faro. Ainda mais de onde eu vim e como eu vim. Então só o modo de falar, o modo de se agir, o modo dos olhos, parece que nós já criamos uma malícia entre nós mesmos, então
Opa, essa daqui é minha, filha, essa aqui você não pega. Então a gente vira um pai super proteção. É porque você foi um mau rapaz, né? Digamos assim, bem politicamente correto, você foi um mau rapaz, não é? E a gente vai contar daqui a pouquinho porque você já conhece, já identifica de longe, né? Quando um rapaz não é flor que se cheire. Mas vamos agora, antes de conversar um pouquinho mais aqui com o Júnior e com a esposa e a filha, vamos ver agora como que esta mãe que cuida de gêmeas, ela passa por muita dificuldade. Por quê? Por causa da ausência do pai, obviamente devido a uma separação. Um dos problemas também muito comuns, porque os pais hoje em dia estão ausentes da vida dos filhos, é porque o casamento fracassou. Veja só. O motorista, ele estacionou o carro bem aqui e deste ponto onde nós estamos, a gente já consegue ver, aqui eles vai mostrar, a casa onde mora a Ivanir. Aquela casa ali tem cerca de arame farpado. Uma residência, aliás, muito humilde. Residência esta que foi construída pela própria família da Ivanir. Por quê? Porque a Ivanir, ela está desempregada. Ela não tem condições de trabalhar porque ela tem a Rayana e a Raíssa, as duas filhas que dependem 24 horas dela. Ou seja, ela não tem condições de trabalhar. Rayana e Raíssa, irmãs gêmeas. Além da semelhança na aparência, as duas dividem o mesmo problema, uma doença crônica nos músculos e uma lesão no cérebro. Tudo que ela tem vem de doações. Por mês, consome 90 caixas de leite do tipo especial para crianças que têm intolerância à lactose. Só isso já custa R$300 em média, sem contar as fraldas e os gastos com locomoção para as consultas. A gente gasta hoje em dia em torno de Antes a gente gastava mais, hoje em dia deu uma diminuída, mais ou menos umas 300 por mês. Que esse pacote aqui vem, 6 pacotes desses que a gente gasta, 6 a 7 pacotes. Vem 50 fraldas em cada pacote desse. Ivanir não tem dinheiro para pagar sessões de fisioterapia diárias. Para ver a melhora das filhas, ela mesma faz os exercícios em casa. Pelo menos uma vez por semana, Ivanir leva as duas filhas para o médico. O problema é a locomoção. Como não possui cadeira de rodas para as filhas, não tem direito de levar as gêmeas na van da subprefeitura. Quando você precisa ir à fisioterapia uma vez por semana, como é que é? Uma luta? Uma luta, precisa da ajuda de outra pessoa para levar, porque eu sozinha não consigo sair com as duas. É a luta de muitas mães, né? Hoje em dia, a ausência do pai, mas também a fonte aí no casamento. O casamento fracassou e aí fica todo o peso normalmente sobre a mulher, sobre a mãe. Bom, a Ingrid e o Júnior não fracassaram no casamento, mas era como se não tivesse marido, não é, Ingrid? Qual o problema que havia entre vocês? É verdade. Eu sempre costumo dizer que eu era viúva de marido vivo, né? Porque eu vivia sozinha. Tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da minha filha, ia supermercado, feira, fazia tudo sozinha. Ele nunca estava presente. Festas, aniversários. Deixei muito de sair por causa disso. Porque quando a gente é casado, a gente vai para os lugares e a gente vai sozinha e os outros ficam: cadê seu marido? Cadê o Júnior? Cadê sua... Não, ele não veio. Por quê? Aí você tinha que ficar se justificando. E uma das coisas que eu não gosto é isso. Então, deixamos muito de sair, devido às situações que aconteciam entre nós dois, né? Por que ele era ausente? Por que ele não participava da vida familiar? Porque ele se envolveu com drogas, né? E ele vivia no bar, amigos. Vivia mais na rua do que dentro de casa, né? Lembrava de casa só na hora de comer mesmo, dormir, raramente dormir, que também não dormia. E só. Júnior, isso foi desde o início do casamento ou foi depois de alguns anos, depois de um tempo? Que eu, assim, me lembro, pelo menos um ano após, que foi assim, eu tinha entrado em um trabalho e aí lá tinha muito, assim, amigos que, assim, gostavam muito de jogos, de bar, sair de sexta-feira, vamos dar uma passadinha ali no bar, ali.
né? Só pra gente passar um tempinho, assim, em amigos. Você é muito caseiro e tal, né? Então eu chamava sempre aquele de homem que a mulher mandava no homem. Né? Pô, é ela que manda na sua vida, em tudo em você, mano. Você é muito certinho. E assim, realmente eu era certinho mesmo. Eu trabalhava e ia pra casa, eu fazia a minha parte. E nessa daí, de tanta provocação, eu não aguentei, né? Pô, eu não quero ficar por debaixo. E aí eu comecei a ir junto, falei, vamos. Aí foi uma vez, aí foi outra, e foi outra. Aí eu comecei a gostar, aí eu comecei já a gostar de mesa de bilhar, depois de baralho, depois de maquininha. E aí já conheci novos amigos em bar, que aí já começou com drogas, né? Eu nem pagava, eu nem comprava. Eles ofereciam, era de graça, né? Então, pra mim era só aquele momento. Mas o negócio foi ficando tão profundo que quando eles já não estavam mais juntos, eu já sentia a falta já daquela hora. Então, quando eu chegava na sexta e eu sabia que eu só ia ver eles na segunda, na sexta-feira eu já ficava já pela rua atrás deles e já querendo passar mais tempo com eles do que a gente praticava, do que eu com a minha própria família. E a sua família não cobrava? A sua esposa não cobrava? E quando ela cobrava, se cobrava, como você respondia a isso? Olha, com certeza cobrava, né? Isso daí é com certeza. Porque como que um marido de bem, certinho, que eu sempre falei que eu ia honrar, né? Até a minha mãe, no dia que eu fui pra mim casar ou namorar, eu tinha tanta vergonha que a minha mãe que foi lá pedir pra mãe dela. Né? Então ela falou, não, mas o meu filho é honesto, é trabalhador, ele vai honrar a tua filha. E aí começou a acontecer isso, então já veio as cobranças dela, né? Até no começo eu até assim entendia, eu falava, não, amor, calma, isso daí é só um tempinho só, eu tenho que ter um tempo com os meus amigos, pô. Eu só trabalho, venho embora, casa, meu, eu só vejo você, eu não vejo nem pessoas da rua, eu não conheço ninguém, né? E aí, depois de passar de um tempo, já não colava mais essas conversas. Já tava enjoada, falava, eu já sei o que você vai falar, mas eu não aguento mais essa vida. Eu falei, não, você tá certa, mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí depois era essa palavra, eu vou mudar. Né? Você mudou só a palavra, né? Isso. Só a história, desculpa. Mas a vida mesmo só foi piorando. Exatamente. Agora, com a chegada da Ágata, a Ágata nasceu, os seus pais, vocês tinham quanto tempo de casado? 2, 3 anos de casado? Primeiro ela nasceu. Primeiro ela nasceu? Primeiro. Ok. E aí? Então, mesmo com uma filhinha pequenininha em casa, você saía? Sim. Todos os problemas da nossa vida, conjugal, de pai com filho, foi desde quando ela já, assim, nem assim existia ela. Já tinha e entre nós. E aí, quando ela nasceu, parecia que tudo ia mudar. Mas aí que foi o fundo do poço mesmo. Muitos pais usam essa desculpa, Renato, que ele falou no início. Eu só trabalho, eu preciso ter preciso arejar a cabeça, preciso ter, sabe, um tempo para mim, né? E é muito comum a gente ouvir isso, né? Eu fico pensando assim, por que casou? Né? Porque se queria um tempo para si, né? Ficava solteiro, trabalhava, depois fazia o que queria, né? Fazer, mas o problema é que as pessoas, elas querem tudo ao mesmo tempo, né? Elas querem a vida de casado, que é formar uma família, ter uma esposa, um marido, mas ao mesmo tempo quer a vida de solteiro também. Então as pessoas não querem abrir mão de uma coisa para ter outra. E na vida é sempre assim, você não pode ter tudo que você quer ao mesmo tempo. Alguns momentos você tem que abrir mão de certas coisas para poder ter outras. E no seu caso, por exemplo, seus amigos colocaram na sua cabeça que você era muito certinho, que você era o marido, o pau mandado da esposa, né? Você só faz o que a tua mulher manda. Aí você quis provar o contrário, infelizmente entrou por esse caminho. Então, ter uma filha pequena não segurava você em casa? Não, ao contrário. Aí que eu sentia mais pressão, que eu tinha que trabalhar por obrigação, né? E aí já vinha a minha esposa jogar isso na minha cara, não só ela, como já vinham os familiares. Falou, agora você tem que virar homem. Agora chegou a hora, filho.
Você não queria um filho? Você não foi homem para fazer? Que primeiro vem sempre essas conversas. Você não foi homem? Você começou, agora você vai até o fim, né? Teu pai não era assim. Mostra que você honra a tua esposa. E como que você reagia a essas cobranças? A princípio eu ouvia, mas quando eu virava as costas eu me revoltava mais ainda. Eu falava, meu, como que eu vou sair dessa? E nessa eu voltava novamente no bar, aí começava com uma simples bebidinha e aí eu já virava à noite. Parece que você queria esquecer da responsabilidade que você tinha. Tipo, você é um homem agora, você é pai, você tem que cuidar da sua filha, você tem que trabalhar mais. Aí você ficava com aquela pressão, deixa eu ir lá jogar um pouquinho para esquecer, né? Eu não vou fazer o que os outros estão mandando eu fazer, né? Eu não quero ser um escravo, digamos assim, né? Por mais que seja estranho esse tipo de pensamento, mas algumas pessoas, elas fazem o contrário do que os familiares pedem dela, exigem dela, porque tem essa questão, não, eu sei que eles estão certos, eu sei que eu deveria estar agindo desta forma, mas eu vou fazer o contrário só para mostrar que eles não mandam em mim, né? Então, o ser humano é complicado, realmente. Mas, Agatha, você cresceu, quais as suas memórias, assim, do seu pai? Você, a partir de que idade você começou a notar que não podia contar muito com ele, ou que ele era essa pessoa que vivia em bares, depois entrou nas drogas e tudo mais? Eu sempre convivi com a ausência dele, né? Em tudo. Desde pequena, assim, bem pequena mesmo, desde os 5 anos, que eu me lembre, né? E, assim, teve muitas festas, reuniões de família que ele não comparecia. E se comparecia era pra estragar, né? Porque ele chegava ruim da rua e já deixava minha mãe furiosa. E aí, qualquer coisa que eu ia falar pra minha mãe, não, calma, não precisa falar agora, né? Não mostra pra ninguém o que tá acontecendo, fica calma. Aí eu fingia que tava calma, assim, saía e deixava lá os meus pais brigando, né? Como sempre. E, assim, pra mim, foi muito difícil, entendeu? Porque, como ela tava brigando com ele, as pessoas interrogavam a mim. Porque, assim, os familiares querem saber, querem ver, né? Querem saber de tudo o que tá acontecendo. Aí, se os pais não estão, eles cercam as crianças. Que as crianças falam tudo, né? Mas o meu ensinamento, assim, em casa era pra nunca falar nada do que eu via em casa. E aí, tipo, tinha um choque muito grande. Porque eu falava, eles querem saber e eu não posso contar. Porque se eu contar, ou piora tudo, né? Ou eles vão maltratar o meu pai, vão mandar ele embora. E não é o que eu queria, né? Eu não queria que meu pai fosse maltratado, ou eu não queria ter... Ao mesmo tempo que eu queria que ele pagasse o que ele estava fazendo com a gente, eu queria ter o meu pai por perto, como alguém que cuida, né? Um pai normal, assim. Então... Você procurava fazer coisas para chamar a atenção do seu pai? Sim. Que assim, tipo de coisas? Não rebeldia. Tá bom, algumas rebeldias eu já fiz. Muitas coisas. É assim, ele sempre teve o cantinho dele, né? O gel dele, as coisas dele. E quando eu era pequena, eu gostava, sabe? De mexer nas coisas dele, porque eu sabia que ele ia ficar bravo e ele ia falar comigo. Então, porque muitas vezes, assim, ele entrava em casa, ele pegava o dinheiro, falava, oi, saía. Aí eu sabia que se ele chegasse lá e o gel ou o pente não estivesse no lugar, ele ia me dar uma bronca. Ou ele ia falar assim, quem que mexeu aqui? Entendeu? E isso pra mim já era alguma coisa, ele notou que eu tô em casa, né? Ou também, assim, quando ele tava deitado, eu ia lá, deitava do lado dele, sabe? Como se quem não queria nada, e ficava lá, olhando pra cara dele. Mas ele sempre muito, assim, muito calmo, muito, você tá aí? Que bom. Quer dizer, às vezes os pais não notam que os comportamentos, assim, rebeldes dos filhos, ou até o mau comportamento dos filhos, é uma forma que eles estão usando para chamar a atenção, né, do pai. E é engraçado, Renato, porque as pessoas que têm cachorrinho em casa entendem isso, né? Quando o cachorrinho faz uma coisa errada, no lugar errado, você já sabe que ele está querendo mandar uma mensagem. Você entende isso com os cachorrinhos, mas por que não entende com os filhos, né? Porque a criança não sabe se expressar, ela não sabe dizer que ela sente falta de você. Ela não vai falar com todas as palavras, pai,
Mãe, eu preciso de você, eu preciso que você preste atenção em mim, eu preciso que você olhe para mim, que você converse comigo, que você pergunte como foi meu dia. Ela não vai falar isso. Então, se ela não vai falar isso, como é que ela vai mostrar para você que ela precisa disso, né? Então, é por isso que muitos jovens aprontam na escola, às vezes até fazem coisas para irritar a mãe e o pai, justamente para ter um pouquinho de atenção, mesmo que negativa. Os pais, então, precisam, em outras palavras, saber ler o comportamento dos filhos. Porque os filhos não vão falar, eles não vão expressar, como a Cristiane falou, com todas as letras o que eles estão querendo dos pais, que às vezes nem eles sabem que o que eles querem dos pais é atenção, eles não sabem explicar isso, mas eles sentem a falta. E essa falta se traduz em comportamentos assim, que os pais às vezes julgam e acabam dando corretivos e outras coisas que pioram somente o comportamento dos filhos. Você vai ver agora a história da Ana e da Vitória, por exemplo, quando nós mostramos o primeiro caso da mãe das gêmeas, que agora, por causa da separação do marido, ficou com toda a carga de cuidar das filhas. E no caso da Ana e da Vitória, também houve a separação do casal e a filha se rebelou após isso. Mas através da nossa ajuda nas palestras da transformação total de pais e filhos, houve uma transformação dentro da casa delas. Preste atenção. Depois da separação dos meus pais, eu comecei a ter comportamentos agressivos com a minha mãe. Então, a gente brigava o tempo todo, eu discutia. Se ela falava mais alto, eu queria gritar para ela poder me ouvir. A gente nunca se entendia. Eu não tinha ela como uma amiga. E eu também passei a ouvir certos tipos de música que começaram a me influenciar. Então, a minha mãe era uma inimiga para mim. A partir de 12 anos, me chamava de idiota, falava que me odiava. E eu não entendia isso, era terrível. Quando ela passou a ouvir o rock, ela andava toda de preto, com aqueles cabelos horríveis, falava muito palavrão, chegou a me agredir fisicamente. Então, eram umas brigas horríveis mesmo. No momento, eu era tomada pela raiva. Então, eu estava certa, eu era dona da razão, a minha mãe não sabia nada, os meus amigos que sabiam, as músicas que estavam certas. Mas logo depois, vinha um arrependimento, sim, mas eu não chegava e pedia desculpa. Eu acho que por conta do orgulho, eu não tinha essa coragem. Isso não estava trazendo nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, só estava me derrubando cada vez mais. Demorou um tempo para a gente começar a entender que precisava colocar em prática aquilo que eu escutava. Não foi fácil, eu tive que olhar para mim também, para ver o que eu estava errando, que não era só o comportamento dela, mas também eu discutia muito, ficava cobrando as coisas dela, qualquer coisinha já era motivo para briga, né? E eu comecei a entender que não era por aí a mudança, eu tinha que mudar primeiro, para ela ver a minha mudança, para mudar também. A soma de todas as palestras, a gente vai aprendendo um pouquinho cada vez, foi ajudando, transformando e só melhorando. Eu parei de brigar com ela. Quando ela brigava comigo, eu deixava ela falando sozinha e depois eu ia e conversava. Porque se eu fosse discutir, ia continuar a mesma coisa sempre. O tempo inteiro não teria mudado nada. Foi uma coisa que me chamou a atenção também. E aí foi surgindo o diálogo, a gente começou a conversar mais, nós começamos a ser amigas mesmo. Comecei a mudar, comecei a perceber o que eu fazia com a minha mãe para magoá-la, não vou mais fazer. Abandonei todos os tipos de música que eu escutava, mudei o meu comportamento, jeito de vestir, jeito de falar. Agora a gente está em paz, a gente conversa. Quando eu vejo que ela está triste assim, eu espero. E aí depois eu chamo para a gente conversar. Aí sim a gente consegue alguma coisa. A situação mudou assim. Ela sim é a minha melhor amiga. Você quer uma transformação de vida dentro da sua casa? Não sabe mais como controlar os seus filhos? Já buscou ajuda em quase todos os lugares e mesmo assim não conseguiu? Não perca mais tempo, existe uma palestra que vai ajudar você, assim como ajudou a Alexia e a Carla. Eu era uma filha muito rebelde, né? Porque eu tinha problema dentro de mim e eu queria descontar nela. Eu surrava ela, era uma moça de 15 anos, eu surrava ela. Eu tinha uns ciúmes assim que eu queria ela só pra mim.
Porque anos atrás eu fui mãe solteira dela, a minha mãe criou ela e eu deixei ela de lado. Aí depois, quando ela veio morar comigo, eu queria aquele amor que eu perdi, só que aquilo eu não ia ter mais. Não fazia ideia que isso machucava ela. Eu sabia que ela sentia ciúmes, eu até ficava brava por causa disso, né? Mas eu não sabia lidar com esses ciúmes dela. O ciúme só prejudicava a relação das duas. Eu queria respeito, só que eu não... Como é que eu ia cobrar uma coisa que eu não tinha para dar? Eu não tinha respeito. Por que eu ia cobrar respeito? Eu queria educação, não passava educação para ela. Elas foram até a palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso. Uma vez me disseram que eu tinha que, para ter aquele amor que eu tinha perdido, eu tinha que começar daqui em diante. Aquele amor lá atrás eu não ia ter mais de volta. O que eu ia ter só agora. Mudou da água para o vinho, posso dizer, porque hoje eu respeito ela. Se eu não visse que eu estava errada, eu tinha que me consertar, ela não ia poder se... Agora eu seguindo certinho, ela tá vendo isso, eu disse, não, eu tenho que seguir a minha mãe. Então é isso que a mudança foi total. Além da Alexia e da Carla, milhares de pessoas são ajudadas com dicas e conselhos. E a culpa não ajuda, atrapalha. Ele vai tirar proveito dessa forma que você sente sobre você mesmo. Vai atrapalhar você também de ser um pai prático, porque você vai ficar na emoção, você vai ficar sentimento ali, vai ficar sentindo a culpa e querendo ver como que você pode compensar. Eu não sou mais uma pessoa explosiva, né? Antes, qualquer coisinha, eu já gritava, já berrava. Hoje não, hoje já tenho controle. O relacionamento com meu pai melhorou muito, né? Antes não existia nem bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje já existe conversa. Eu tenho a minha mãe como uma melhor amiga, eu conto com ela para contar os meus segredos, os meus problemas. Ela me ouve, ela me ajuda. O relacionamento com a minha irmã não é só de irmãs, mas é uma amizade. Nós somos melhores amigas uma da outra. Patrícia veio de uma infância difícil. Meu pai nem cheguei a conhecer, mas sozinha com a minha mãe chegou a me deixar na casa de umas certas pessoas. Eu tive um namorado e esse namorado eu fiquei grávida e aconteceu comigo e com a minha filha a mesma coisa que tinha acontecido com a minha mãe e eu. Ele quase que não assume por causa de uns probleminhas e eu quase que dei ela também. A mãe acreditava que nunca faria a filha feliz. Foi então que ela decidiu vir até as palestras. A minha filha está com a vida totalmente transformada, com a família dela já também. Então a minha vida hoje familiar é totalmente transformada. Quando você se sente culpado, você é fraco, porque a culpa pesa. Então você fica fraco diante dos seus filhos. E não importa o que aconteça, você, pai, mãe, jamais pode passar fraqueza para os seus filhos. Jamais. Você é a fortaleza, você é o porto seguro dos seus filhos. Você é a coluna da casa. Se a coluna está fraca, a casa vai cair. Venha participar. Eu aprendi que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o lado dele também, porque a gente tem que se colocar no lado da criança, né, do filho, e ouvir, porque a gente não pode ser tão general, tão autoritário, porque às vezes eles têm até medo de passar pra gente o que eles estão passando, e a gente cobrando demais acaba piorando a situação, né? Ensina muito assim a gente ter mais paciência com os adolescentes, né, porque é uma questão que o mundo de hoje que tá, né, é muita droga. Eu acho que é fundamental. É fundamental, porque às vezes a gente tá em casa e não tem ajuda nenhuma assim, até mesmo pela gente, não só pelo filho. A gente também como mãe, como pais, nós somos falhos. Então aqui na palestra nós aprendemos muito de como se portar, do que falar com seu filho, de como agir com seu filho e a ter a paciência, que isso é o primordial, porque nós não podemos impor, nós primeiro temos que conhecer e ser amigos, não é? Então a palestra tem ajudado bastante, é assim primordial na minha família a palestra. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. O que estes pais e filhos que você acaba de assistir têm
entendido é que não é vergonhoso buscar ajuda para melhorar o ambiente familiar. Pelo contrário, vergonhoso é você ter que mostrar uma vida de aparência, você ter que fingir para os parentes, para os amigos, os vizinhos que está tudo bem, enquanto dentro de casa você sabe que tudo vai mal e você não sabe como melhorar a situação. Então, se você não sabe mais como agir devido ao problema que os seus pais estão vivendo, você tem um pai que ao mesmo tempo é como se não tivesse, você tem um marido com quem você não pode contar no sentido de ser pai para os seus filhos, você tem um filho que está reagindo a todos os problemas que ele testemunhou dentro da própria casa, brigas entre os pais, talvez o vício da mãe, o vício do pai, a agressão do irmão. Então, todo o ambiente familiar começa a causar comportamentos reativos do filho, do jovem, do adolescente e até da criança. Se você quer saber como lidar com isso, seu filho é nervoso com você, seu filho mostra uma raiva tremenda de você, seu filho te chama de nomes, xinga, fala que nunca queria ter nascido, que nunca queria ter você como pai, como mãe, que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, e você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Será que essa criança saiu de mim mesmo? Você não sabe mais como agir? Neste domingo, venha participar da Transformação Total de Pais e Filhos. Nesta palestra, você vai aprender uma maneira nova, diferente de lidar com esse problema, uma maneira eficaz que vai resolver a situação, vai mudar a história da sua família. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu estaremos fazendo esta palestra. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você pode ligar agora neste número ou então acessar o nosso site escoladoamorresponde.com para mais detalhes. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais, como resolver os conflitos? Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas constantemente, e a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, está transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a harmonia no nosso lar. Palestra para a Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com entrada gratuita. Bom, nós estamos conversando aqui, vamos voltar na conversa com o Júnior e a Ingrid, que são os pais da Ágata, e o assunto é exatamente como que o Júnior, logo após o casamento, ele se ausentava totalmente da família porque ele vivia nos bares, com os amigos, bebendo, jogando, e depois entrou até no mundo das drogas, drogas pesadas. E que tipo de drogas você usava, Júnior? Então, eu comecei a usar a cocaína, né? Depois, um certo tempo, já não me fazia mais efeito, igual eu gostaria que ficasse doido, né? E aí eu fui para a parte do crack. Comecei a fazer o que é chamado de mesclado, né? Para não ser chamado de noia, porque eles falam que quem fuma puro é noia. Então eu misturava num cigarro para não ser chamado de noia. Porém, quando eu estava sozinho, eu fumava puro. Porque eu queria ver o efeito. Era um noia disfarçado. Isso, né? Porque, como a gente tem sempre um monte de amigos, então a gente quer ser sempre o durão e o diferente. Mas quando nós estamos sozinhos, a gente mostra quem a gente é. Você levava esse estilo de vida de fumar, beber, sair, era o quê? Mais no fim de semana ou era uma coisa já diária? Assim, a princípio era de fim de semana.
né? Depois não me controlei mais. Aí já abandonei serviço, abandonei esposa, filha, e aí virou todo dia. E enquanto eu conseguia se manter, né? Porque não é um vício barato, barato é no começo, depois ele acaba ficando caro. E esse caro você não consegue manter e nem satisfazer a tua vontade. Então você não para. Quanto mais você usa, mais você vai atrás, mais você quer ficar mais do que os seus amigos, pra você chegar lá e falar assim, olha, ontem foi 20 pedras que eu fumei. Ainda quer se gloriar. Se gloriar entre amigos. eles. Ingrid, conta pra gente como que você lidou com isso. Foram quantos anos desse comportamento? Logo depois do primeiro ano de casamento ele começou. Por quantos anos ficou assim? Foram 10 anos desta forma. Eu falo pra ele que ele é homem de fases, né? Porque ele começou indo no bar, era domingo à tarde, depois começou a jogar. Sempre era assim, era a última ficha, tudo dele é o último. Ah, é a última ficha, é a última dose, é a última pedra. Tanto que é muito engraçado, tudo dele é o último e nunca era o último, né? Simplesmente só estava apenas começando. Mas assim, eram muitas brigas. A gente vivia brigando. Tanto que quando eu chegava no bar, os rapazes do bar já falavam, a viatura tá chegando aí, ó. Que eu virava a esquina, todo mundo já ia correndo chamar ele, porque... Você ia buscar ele no bar? Não, eu ficava com ele. Eu não bebia, nunca me envolvi com nada. Mas eu falava pra ele, você não casou? Então eu e sua filha vamos ficar no bar com você. Então ele ficava no bar, nós ficava também. É mesmo, Agatha? Você ficava lá no bar? Todo mundo jogando, aí ela, pra chamar a atenção, né, me colocava no meio da mesa, né? Aí o jogo parava e eu ficava lá. E assim, não era só a nossa situação, né? Eu via que tinha muitos pais que levavam os filhos, então era muita criança dentro de um bar com muita gente doida. E mulher revoltada, porque mulher revoltada é o que mais tem. E assim... Mesmo no assim, começo era comum. Mesmo assim não resolvia nada, né? Quer dizer, ao invés de o pai, o marido voltar para casa, era a filha e a mulher que ia para tentar ficar um pouquinho perto do pai e do marido. Né? Isso causava mais revolta nele, né? Ele ficava muito bravo, né? Mas nem por isso eu desisti. Eu falei para ele assim, eu casei para ficar casada. Então, onde cabe você, cabe nós duas. Sempre. Para ilustrar aí o quão ruim foi essa situação, conte aí algumas histórias de como que o Júnior, ele ficava doidão, como que ele, se ele chegou a roubar coisa dentro de casa, como que aconteceu, assim, os piores momentos de vocês? Olha, ele roubou uma máquina minha que ele me deu de presente e uma vez a gente estava reunido, família reunida, a gente... falando, vamos tirar foto. Aí ele regalou um olho assim, tipo, né, aí agora. Eu falei, eu vou pegar a máquina. Cadê minha máquina, Júnior? Pronto, a festa acabou ali, né? E nós dois, cadê minha máquina, cadê minha máquina? Ah, eu não sei, quebrou, eu joguei fora. Mas eu sabia que ele tinha roubado, né? E pra vender, pra comprar droga? Pra vender, pra comprar droga. Roupa, tênis, roubou minha bolsa, já roubou meu salário. Uma vez ele foi me buscar no serviço, ele roubou meu salário, roubou o cofrinho dela, até os cofrinhos, ele contava moedas. E a minha mãe, ela fazia massagem nos pés da família lá, falava que era pra ganhar dinheiro. E aí os outros davam dinheiro pra ela, meus parentes davam dinheiro pra ela colocava as moedinhas dela. E era um prazer pra ela ter aquelas moedinhas. Aí um dia ela falou, ai mãe, vem ver meu cofrinho como que tá. Quando a gente chegou, o cofrinho tava aberto. Porque o pai dela pegou as moedas dela. Então assim, tudo ele pegava. Na casa da minha sogra mesmo, ele era proibida a entrada dele. Ele não entrava mais lá, porque tudo era carrinho de feira, botijão de gás, era tênis, tudo que vi tava fácil, de fácil acesso, ele pegava. Mas é que nem a sua mãe escapava, o Júnior. Nada, eu lembro que um dia eles iam cozinhar no domingo e próximo do almoço, foram assim ligar o gás e aí não tinha gás, né? Falei, nossa, mas não faz muito tempo que compramos gás, né? Vai lá ver o gás. Assim me contaram, né? Porque eu já tinha ido. Assim me contaram, porque eu já tinha ido. E aí eu... É até hoje engraçado hoje, né? Mas no dia eu tive que ficar uns 2 dias na rua. E o gás eu levei embora.
né? Eu levei embora. E o botijão tava quase cheio, tava metade. Vendeu o botijão para Vendi o botijão, rapaz. E eu lembro que nesse dia eu troquei ele só por uma pedra que valia R$10. Né? E tem coisas que marcou muito, né? Hoje o pessoal até que dá risada, sabe? Mas eu tive que correr muito, né? Ô, Agatha, o que você lembra, assim, de mais, assim, traumático, doloroso, até engraçado hoje, desse tempo aí? Como ela disse, né? Que, assim, eu sempre via minha mãe trabalhando muito, então eu cresci com a referência, né? Eu tenho que ser também uma mulher muito trabalhadora. Que meu pai, mesmo que ele tivesse todos os problemas dele, ele tentava trabalhar também, né? Tudo bem que a gente não viu dinheiro, né? Mas ele tentava trabalhar. Aí, assim, e eu falava, né? A massagem no pé é R$1, família. Vamos fazer massagem no pé e vamos pôr pra quebrar, né? Aí, tá. E eu fazia as massagens e colocava esses R$1 no cofrinho. E aí chegou certo dia assim, ele tava reclamando, que eu não tenho dinheiro pra nada, é que você não me ajuda, né? Quem vê, meu Deus, ele não tem dinheiro, né? Ele pega o nosso dinheiro e ele que não tinha dinheiro. Aí eu falei, não, pai, eu tenho as moedinhas aqui, né? E aí eu fui abrir a gaveta, os 2 cofrinhos meus tava tudo arrebentado, assim, ó, sem nenhum centavo. Aí eu falei, nossa, alguém roubaram nossa casa. Roubaram tudo, né? E assim, tinha TV lá, entendeu? Aí assim, era aquelas TV bem antiga. E aí minha mãe ficou assustada, né? Como roubaram nossa casa? Aí eu levei, olha mãe, meus cofrinhos, roubaram tudo, nosso dinheiro. E assim, não era muito dinheiro, era 10 centavos, 5 centavos dele, ele pegou tudo. Então, quando era para pegar as coisas, ele era presente, era um pai presente. Era, parecia um pai, assim, super pai. Mas, Renato, eu fico pensando, né? Ele mudou a tempo, né? Porque o que acontece muito é que as crianças crescem no lar assim, com o pai ausente ou a mãe ausente, e cresce, vira adulta, a pessoa vira... Que hoje você, Agatha, você fala das experiências rindo, né? É uma coisa, é um passado que vocês superaram. Mas muita gente não superou. Muita gente tem só o trauma. Não é um passado que já foi superado, que vocês venceram, não. Ficou aquele trauma. Né? E essas pessoas precisam acordar antes que seja tarde demais, né? Porque vocês são uma história de sucesso. Porque vocês decidiram mudar ou buscar ajuda para mudar. E você que está em casa, você pensa, poxa, eu também gostaria de parar, eu não quero ser assim, eu não quero ser um mau exemplo para os meus filhos, eu não quero ter uma mãe, um pai assim. Enfim, o pai da minha filha, do meu filho, não ajuda, não coopera, meu marido, você não quer essa situação, mas você não busca, talvez, a maneira de acabar com essa situação. Você só deseja, você só fala, como o Júnior falava, não, vou mudar, é o último, esse último vem há anos e você nunca muda, nunca é o último. Mas por quê? Porque você não tem forças para parar. Então, preste atenção agora no que eles vão dizer sobre como eles conseguiram mudar essa história, porque até aqui viemos descrevendo a desgraça, né, o sofrimento, mas houve uma mudança. Como que começou a mudança? Vocês vieram à palestra e como que vocês conseguiram a mudança total da família? Um belo dia nós estávamos em casa, depois de uma discussão, decidimos, falei para ele, você tem que caminhar junto, né, com a gente, porque a gente, sozinha, a gente não vai ter resultado. Então, como família, vamos juntos. Aí a gente ouviu na televisão, né, a palestra, vamos lá, né, na palestra, vamos ver como funciona. Aí ele decidiu vir. Aí a gente ouvimos a palestra, naquele dia a gente já saímos daqui já melhor. Assim, claro que não mudados, mas assim, melhor. Dentro da gente. Mais com paz, alegria, né? Com vontade de já chegar o outro domingo pra gente estar de novo aprendendo mais, né? Colocamos em prática o que aprendemos naquele dia, né? E com o passar do tempo a gente já vimos a melhora acontecendo. Foi questão assim de 2 palestras. Eu acredito que na primeira palestra já surgiu o efeito na nossa vida. Qual foi o impacto em você, Júnior? Quero falar que para mim vir, como eu sempre via, né? Mas eu sempre duvidei. Então eu tinha que falar isso sempre, né? Porque eu falo,
não pode ser verdade. Porque a vida que nós vive, como eu vou lá e vou ser impactado, filho? Ele nunca vai saber o que eu vivo. Ele nunca vai saber o processo aqui de dentro da minha própria casa. Quer dizer, você se achava um caso perdido? Sim, eu já tinha certeza. Eu só não sabia como me separar da minha esposa e da minha filha. Eu não sabia aonde eu ia, como eu ia. Eu já ficava na rua, tudo bem. Mas ela ia atrás de mim. E eu sabia que eu também tinha um endereço. E eu também amava elas. Quando você veio na palestra, o que te ajudou mais? Olha, foi no dia que eu cheguei e vi muitos pais com filhos, né? E a minha filha sempre falava, pai, a gente não quer muito de você. A gente só quer você dentro de casa, frequente, né? Eu só quero ficar dentro de casa e a gente ver um filme junto, deitar em uma cama. Então, antes eu não dava assim importância, mas quando eu vi na palestra que eu vi os pais os pais junto com os filhos, e aí eu lembrei nesse dia. Parece que foi algo sobrenatural, assim, ela falando na minha mente e eu vendo certas crianças e os pais, né? E eu falei, meu, eles estão aqui na mesma coisa que eu tô passando. E eu já ouvi falar que muda. Há quanto tempo vocês têm vindo às palestras hoje? Já praticamente há um ano. Há um ano. Como que está a família hoje, Ágata? Como é o seu pai hoje? O que mudou? Ele ficou bem mais calmo, né? Assim, fica em casa. Agora ele faz graça com tudo, né? Rimos de tudo. E a gente vê filme e sai pra comer muito. E assim, todos os passeios agora, sabe? A gente faz todos juntos, sempre juntos. E aquele grande ladrão que era o vício, as drogas? Não, agora eu falo assim que eu não tenho mais cofrinho, né? Que ele me deixou com trauma. Então eu uso a carteira dele como cofrinho. Falo, não, pai, você tá me devendo pro resto da vida, né? Falo, você tá me devendo, viu? Aquele dinheirinho do cofrinho. Aí eu vou lá e ele me dá, assim, dinheiro. Ela falando isso aí, né? É verdade mesmo, ela não tem mais o cofrinho. Mas hoje ela tem a conta dela, o cartão dela. Certo. Né? Mas acabou o vício, acabaram as drogas? Acabou o vício. A gente vive uma outra vida. Como é a Ingrid hoje? Hoje eu posso dizer que eu tenho marido. Minha filha tem pai, né? Meu filho, que a gente tem outro filho menor. E a gente é feliz. Não precisamos de mais nada. Temos tudo que nós precisamos é um dos outros. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, a gente precisa só é um dos outros, da nossa família. Nossa família junto, unida. A minha maior riqueza é a minha família. Quer dizer, isso é prova aqui para você hoje, chegando ao final do programa, que se a família do Júnior, da Ágata, da Ingrid, pôde ser transformada totalmente, depois de mais de 10 anos de droga, vício de crack, a sua também pode. Mas você precisa buscar. Esteja com a gente no Templo de Salomão, neste domingo às 18 horas, aqui na Celso Garcia 605 no Brás. A transformação total de pais e filhos. Ligue agora para o 011-3573-3535 para mais detalhes ou acesse escoladoamorresponde.com. Bom, chegamos ao final, infelizmente. Obrigada pela participação de vocês e tchau, tchau. Parabéns, até a próxima. Tchau. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A wonderful show. It's the most intelligent show on television. Hoje é cada vez mais comum encontrarmos famílias desestruturadas e as causas são diversas. Entre elas, traição, falta de comprometimento, de diálogo, excesso de ciúmes e exagero nas cobranças. Nosso lar era um lar destruído, era um lar triste, um lar que não tinha vida. Não conseguia se entender, de forma nenhuma.
Então eu preferia que ela não estivesse perto de mim também. Discutia muito em casa com a minha mãe e com a minha outra irmã. Era agressão física, assim, terrível. A minha mãe ia separar e acabava entrando no meio. Chegou um momento que eu não tinha mais convívio com a minha mãe, eu não conseguia mais ficar perto dela. E ela não conseguia ficar perto de mim mais. Ela gostava muito de ir para as festas, eu ficava muito preocupada. Ela era uma pessoa assim que se deixar mesmo, ela virava à noite nas festas. Sempre existiu amor de mãe e filha, mas a gente não sabia como fazer com que esse amor se tornasse uma coisa legal, uma coisa saudável para mim e para ela. Mas aos domingos, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos tem ajudado famílias a encontrar a felicidade e a paz dentro de casa. Nela, Renato e Cris dão dicas e conselhos de como melhorar a relação familiar. Todo pai e mãe erra, porque todo pai e mãe é um ser humano, não é super-herói. Você pode ter errado, mas e agora? Você está acertando? Você está dando o seu melhor como mãe, como pai? Tá, você está dando. Então, o seu filho não quer, ele não quer aprender, ele não quer te ouvir, então deixa ele sofrer as consequências. Não fique sofrendo junto com ele. Não fique lá chorando, ou brigando, ou reclamando, ou jogando na cara, ou querendo punir de um monte de formas, porque isso não vai resolver. O jovem, a criança, vai ficar com raiva de você. Depois de um certo tempo frequentando, eu vi que começou a ter uma mudança dentro de mim. Eu comecei a ficar uma pessoa mais calma, aquele desejo de suicídio saiu, a mágoa que eu tinha da minha mãe e do meu pai também. Ela foi sumindo. Quando eu me dei conta, eu não tinha mais mágoa nenhuma dentro de mim. Eu passei a olhar a minha mãe e o meu pai com outros olhos que eu não conseguia antes. Hoje nossa vida está transformada. É paz, alegria, então em vários sentidos, né? Hoje tem conversa, tem diálogo. A gente sabe lidar com os conflitos que tem, claro, mas a gente hoje em dia sabe resolver, sabe conversar, sabe dialogar, a gente se entende. Acho que existe mais o respeito, né? Acho que isso mudou e a gente é muito mais feliz. Messias era viciado em álcool. A mulher já não aguentava mais a situação. Eu vinha bebendo e aquilo estava se tornando assim um hábito muito ruim na minha vida, a ponto da minha esposa chegar e falar assim, pô, você tá com um bafo de onça, né? Pô, é chato você ouvir isso, né? Eu fiquei totalmente envergonhado, sabe? Eu não bebia em bares, mas eu estava virando um alcoólatra dentro da minha própria casa. Há 4 meses, ele está frequentando a palestra Transformação Total de Pais e Filhos e já sentiu a diferença. 2 semanas já que eu não bebo nada, mais nada. Tipo assim, parece que eu nunca bebi na minha vida, sabe? Eu não tenho vontade nenhuma de beber. Atualmente, as brigas deram lugar ao diálogo. Ela me elogia, ela tem orgulho de mim, sabe? Quando eu parei com essas minhas bebidas, né? Nossa, eu melhorei muito. Então, eu no conceito dela, eu tô bem. Tá formidável, tá uma coisa assim... Nossa, tá maravilhoso. Sueli também tinha muitos problemas dentro de casa. Ela não tinha diálogo com o filho. Por mais que eu falava, provava, falei, olha, esse rapaz que você tá andando não é bacana, olha o que ele está fazendo, olha como que ele se veste, olha o comportamento dele. Então, até ao ponto de eu ver que aquele menino que ele tava andando, meu filho praticamente se tornou um dele. Com a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, as coisas mudaram. Realmente há um diálogo. Parece que tudo que eu falei não foi em vão. É muito satisfatório você ver o seu filho começando a andar com as próprias pernas e segundo o que a gente vai ensinando para ele. Você jovem, se você é esperto, se você é inteligente, você vai aprender a ouvir os seus pais. Eles não querem o teu mal. Você não vai interpretar o que eles falam para você como se eles quisessem tirar o seu prazer. Então você vai aprender a negociar com seu pai, negociar com a sua mãe. Participe. Ela ensina como você deve fazer, como você deve se comportar. E não só ensinar, porque às vezes a pessoa está cheia de palavras, conselhos e ela não consegue dar um passo à frente. O Renato, nessa palestra, ele fala coisas assim que a gente sente no fundo da alma mesmo, sabe? A gente busca, ele faz a gente buscar aquilo que a gente perdeu mesmo. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. A entrada é franca.